Salve, salve, galera! Seja bem-vindo ao Pô de Trás da Cozinha. Eu sou o Rafael Guarnieri. Eu sou o Thiago Novaes. E esse é o seu canal de entretenimento do mundo da cozinha industrial. Coisa que você não tem por aí, cara. Fora o Jacan, que fazia aqueles pesadelos na cozinha, agora é a gente. Então clica no botão aí, se inscreve, dá um like e vamos reverberar esses bate-papos desses dois malucos aqui aí pra todo mundo. É isso aí. Galera, hoje a gente conseguiu trazer um assunto que pra mim era mais que obrigação, já que eu tenho um especialista aqui de lavadora de louça e soluções de higienização. Conseguimos trazer um gigante no mercado, então, para explicar um pouco sobre a Winterhalter, Carolina Souza, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Esse convite, né? Acho que... Convite tão turbulento, né? Que foi esse? Turbulento. A gente já tem namorado esse convite, vai e volta, e a gente nunca conseguiu, de fato, marcar uma data. Mas saiu, tô aqui. Teve que vir a Erlise fazer todo aquele namoro, vocês saindo junto, falando sobre o podcast e nada de vir. Sim. Ontem foi seu aniversário, parabéns. Sim, Ah, que legal, parabéns. Sim, muito obrigada. Muitos anos de vida. Muito obrigada. Muitos anos de lavadora. Obrigada. Obrigado. Primeiro podcast? Primeiro podcast. Tô aqui, iniciante total, nem sei, me guiem, porque eu não sei como vai ser o vai. nosso bate-papo. Imagine que poderia estar aqui alguns drinks, mas vai ser água hoje, problema, tá? Carol, a gente começa normalmente assim, querendo entender um pouco do nosso convidado, como ele caiu nesse mundo de cozinha industrial. Não sei se você puxou um pouco do sangue da Winterhalter, igual os filhos do Winterhalter que nasceram ali na garagem brincando com máquina, ou se você veio de outro segmento e caiu aqui. Conta pra gente um pouco da sua história. Sim, eu já tô nesse mercado de B2B, né? Business to business já há muitos anos. Eu caí, sim, meio de paraquedas em cozinha, nunca imaginei trabalhar com cozinha profissional. Eu trabalhava com indústria de plásticos, então eu sou formada em Senai, eu fiz engenharia e tal, e eu caí nisso. A primeira empresa que eu comecei foi a Topema, com fabricação de inox, lá que começou a minha escola, né, a Universidade de Topema. Eu sou muito grata à família. E lá eu aprendi que não é onde cabe, e por que tanto tipo de cocção, tanto tipo de refrigeração e tal. E aí, depois disso, a vida foi seguindo, tive uma passagem na Fornoflex, do nosso querido Rony, né, os fornos a lenha e a gás, e também, depois disso, foi aonde eu comecei a entrar com lava-louça. Eu tive uma passagem pela Netter, onde eu fiz gestora lá de comercial, de representantes, mas, depois disso, vi um crescimento muito grande da Winterhalter, vi uma oportunidade ali, e aí eu fui até eles, a gente bateu um papo, conversou, e aí rolou uma sinergia de propósito, de crescimento, que também tinha a ver com o meu propósito profissional. E aí foi da onde começou, e há 8 anos, esse ano completa 8 anos de Winterhalter. É uma empresa familiar que sou muito grata, porque minha ascensão profissional, vamos dizer assim, entrar na cozinha profissional de fato foi através da Winterhalter. E estamos aí, estamos crescendo. 8 anos de Winterhalter, ela falou assim como se fosse, né? 8 anos de Winterhalter, tranquilo. 8 dias. Bate tranquilo, 8 anos de Winterhalter. Mas o legal é que você, então, veio pra cozinha passando por algumas outras empresas e teve uma base do mercado também, porque às vezes para vender, eu digo vender, mas falar com o cliente sobre um equipamento, tem que entender um pouco da conjuntura total da cozinha, que é muito complexo, né, Carol? É muito complexo. Eu chego nas cozinhas, às vezes, o cara tem uma lavadora de louça, mas jogada num canto, está torta, ali você fala, caraca, não foi a Carol que veio. Não, olha, eu tenho muito respeito até aos nossos parceiros de mercado, né, que estão aqui há mais tempo que a Winterhalter, né, porque a Winterhalter está no Brasil só há 15 anos. Apesar de nós sermos um gigante, uma multinacional alemã que já está há mais de 75 anos no mundo, o alemão a gente brinca que ele demorou um pouquinho para acreditar aqui em nós brasileiros, mas aconteceram muitas mudanças desde o começo, né? Mas é só crescer. É uma empresa extremamente sólida, é uma empresa familiar, é uma empresa que você vê o equipamento tão bonito quanto é construído, né? E aí, outro dia me perguntaram assim, Carol, o que tem de mais importante, né, na Winterhalter, depois a gente vai falar sobre isso. O que tem a mais importante, o que é o melhor aqui?
Aí eu falo, são as pessoas. São as pessoas. Se as pessoas não estiverem com os propósitos alinhados à companhia, nada dá certo. E a gente tá... É aquilo, né? Dá 2 passos para trás, depois volta e tal, e cresce. E é uma empresa que sempre está mudando, sempre focada em inovação. Então, isso também que dá o gás a todo dia, né? A gente sabe que vocês hoje são uma ponta ali de pós-venda, que a gente chama de assistência técnica, é o calcanhar de Aquiles, que não é só da Winterhalter, é de todo o segmento. Mas é aquilo, tem pessoas ali querendo resolver, ouvir o cliente. E um outro ponto também, a Winterhalter, ela não vende máquina de lavar. A Winterhalter, ela é focada em soluções de higienização. Então, aí começam-se os diferenciais, né, de tudo isso. Que legal. E, Carol, você comentou aí da Topema. Você, nesse tempo que você passou por lá, você já teve algum tipo de contato com lava-louças ou não? Porque a Topema, acho que de forma indireta, tinha alguns contratos ali que atendia, né? Sim. Na Topema, eu trabalhei na área comercial, eu atendi os representantes lá, dava suporte técnico comercial para os representantes. E aí foi da onde foi o começo de tudo mesmo. Eu vi o primeiro projeto de uma cozinha, né? Foi assim, eu falei, nossa, pra que esse tamanho de máquina? É só uma lava-louça, gente, né? E aí foi quando eu comecei a ter contato, entender que existia uma diferença entre arquiteto ou projetista de cozinha para um outro profissional que fazia parte de construção civil, até mesmo os projetos é o front e o back of the house, né? E fui entender de normas, fui entender de fluxo. Foi onde eu comecei a conversar com os projetistas e arquitetos. Então, a minha amizade com a Erlise, foi pegar um hotel assim, eu falei, meu Deus, como essa mulher consegue saber essa lista de equipamentos gigante, né? E Armando Pucci, Dimas, Estúdio Ino, né? E aí fui vendo aqueles monte de projetos e aprendendo ali tudo. E não é qualquer equipamento. Então, tem que entender da operação, tem que entender também das pessoas que vão trabalhar ali para que os equipamentos façam sentido. E na área de higienização, a gente brinca que nós somos o último, né? O primo pobre. Porque aqui no Brasil, existem normas? Existem. Regras, leis? Existem, né? Mas a gente diz que ainda tem muita lavagem manual. Muito. Então, na hora do empreendedor, né? Na hora de investir, aí vai começando a cortar. E a gente acaba deixando... A gente vê muito que deixa de ser lava-louça. Mas aí cabe nós, profissionais, e com esse apoio de vocês também, mostrar o quão é importante quanto o ciclo se fecha, né? De segurança de alimentos. Né? Então, foi isso que também eu aprendi na Topema. Ah, que legal. Bacana. Olha, vão pedir royalties da Topema, hein? Mas um abraço para a galera da Topema e, de repente, podemos já marcar um podcast com o pessoal da Topema. Fica aí o convite. Eu já quero entender logo de cara. Então, você falou que tem diferença entre vender lavadora de louça e vender soluções de higienização. Qual é a diferença? Nossa equipe de vendas, que não é somente o nosso vendedor, o nosso representante, são empresas também parceiras, né? Então, distribuidores de químicos, fabricantes de inox, né? Eles podem entregar uma solução completa. Então, como você me perguntou anteriormente da Topema, ou tem outros fabricantes, quando o cliente, o empreendedor, que quer abrir um restaurante, quer abrir qualquer segmento de food service, né? Qualquer área dessa, ele chega lá, ele quer uma solução completa também. Mas, quando a gente fala de solução, a gente é muito preocupado com o que vai higienizar, com o tipo de utensílio que vai higienizar, a demanda, o fluxo, aonde vai ser instalado, as condições e infraestrutura que vai ser instalada. Aí a gente pega uma sujidade, vamos pegar a famosa taça de cristal, né? A taça de cristal de vinho. Marca de batom na marca de batom. Então, não necessariamente é preciso um detergente padrão. Tem que ser, às vezes, um detergente que tenha menos cloro, um secante específico. Pensando sempre pensando na segurança de alimentos, né? Para garantir a perfeita higienização. Sim. E também ter o menor custo operacional. E um outro lado é a questão do tratamento da água. Sabe quando a assistência técnica vai e fala, nossa, a água é dura, né? A dureza da água. Então, a equipe comercial, o time comercial que tem vários parceiros envolvidos, eles fazem toda uma análise e apresentam para o cliente. E apresenta a opção A, opção B, opção C, tanto de equipamentos, né? Ou uma linha completa, ou não. Ou até mesmo fazer faseado. E o tratamento de água é algo que eu aprendi na Winterhalter. Eu não sabia que existia isso.
Então, a gente tem desde um tratamento mais simples, que é um abrandador, que diminui a concentração de calcário e magnésio d'água, que trata essa água por uma maneira preventiva, para aumentar a vida útil do equipamento, menor consumo de químicos, uma qualidade na louça. E a gente tem até a osmose reversa, que elimina todos os minerais da água, que para beber é ruim, mas para uma louça é o que dá aquela taça, assim, que a gente vê nas fotos da Winterhalter, que são lindas, né? Aquela mulher lá, com aquela taça impecável, sem polimento. Mas para tirar aquela taça impecável, precisa de um conjunto e treinamento, né? E aí é onde entra o pós-venda, a equipe comercial também. Então, ou seja, é um uma pouco combinação, complexo. né? De... Então, isso que é a solução em higienização. É entender todo o fluxo, porque vender a lavadora de louça fica parecendo que você coloca uma máquina lá e o cliente meio que se vira. Então, a Winterhalter, sendo especialista nessa, tendo todo esse conhecimento, ela entende quais é o tipo de louça do cliente, qual que é o fluxo, a quantidade de pessoas, tem várias soluções de máquina, e com esse bate-papo, entendendo, o cliente ela vai montando, aí economiza funcionário, economiza... Agora já deu pra clarear. E para o cara que tá montando o restaurante ou qualquer outro empreendimento que seja, para ele é muito mais fácil também. Porque eu acho que a dificuldade é... eu preciso correr atrás de uma empresa que tem uma máquina de lavar louças. Preciso correr atrás de uma empresa que tem mesa de inox. Então eu acho que se torna um pouquinho maçante, chato para ele ficar indo atrás de empresas. Quando você encontra uma que te traz toda essa combinação, essa engrenagem perfeita e tem todo esse respaldo, o cara fica tranquilo, né? Eu particularmente ficaria. Muito legal. E eu achei legal que mais uma empresa alemã fala que o diferencial, porque o Cláudio da Rational veio aqui e falou que o diferencial da Rational eram as pessoas. E você vem aqui e fala que o diferencial da Winterhalter eram as pessoas. E isso é bem legal, porque a gente vem num momento pós-pandemia muito machucado, todo mundo muito tenso. Então, trazer isso, eu acho que acalanta um pouco as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Sim. Eu vou jogar uma pimentinha aqui no nosso bate-papo, nessa parte de soluções, porque, assim, eu conheci a Winterhalter pela Ingefood, em 2011. Então, eu lá no meu auge, me formando em mecatrônica, quando eu vi o Rational e vi a Winterhalter, eu falei, opa, isso não tem nada a ver com o que eu imaginava de cozinha industrial. Sim. Porque quando eu me falava de cozinha industrial, eu imaginava um fogão, um forno, aqueles debaixo do fogão. Sim. E não dava, não encantava, acho né? que todo mundo, o pensamento, assim... Aquelas panelas gigantes. Isso não me encantava, né? Quando eu falava. Eu queria, sei lá, trabalhar em uma montadora, né? Uma robô. Insalubre. E eu nem tinha pensado nisso, porque isso ainda continua. Se eu tivesse pensado nisso, acho que eu não tinha ido. Mas quando eu vi a Winterhalter em 2011, já com aquela tecnologia, quando me apresentaram um painel que você entra aqui, você testa todas as peças, cara, aquilo encantou demais. Sim. Porém, essa pimentinha, muitos clientes achavam que forno Rational era Ingefood e lavadora Winterhalter era Ingefood. Como é que você vê isso? Você sofreu com isso um pouquinho? Não é isso, porque é que eu faço isso todos os dias, né? Acho que eu repito isso para várias pessoas com quem eu falo, a história da Winterhalter aqui no Brasil. A Ingefood foi a primeira que trouxe a Winterhalter. Eu vou fazer um resumão para a gente ser breve, senão tem assunto aqui para mais de horas, mas assim, em linhas gerais, a Ingefood foi a que trouxe a Winterhalter Brasil, então era a representante oficial da Winterhalter aqui. Porque a Ingefood é uma empresa super renomada em trazer as melhores tecnologias, o que tem de ponta no mundo para o Brasil. Essa é a principal característica dela, vamos a gente ser assim, mais literal, vamos ser bem assim. E aí ela trouxe a Winterhalter Brasil, há quase 18 anos atrás, e aí ela começou a crescer. Então, o nosso crescimento aqui foi em cozinhas gourmets, cozinhas shows, em refeitórios, e empresas que estavam buscando eficiência, menor custo operacional. E esse tipo de negócio busca tecnologia, né? Eu até brinco nos treinamentos, nas apresentações que eu faço, que tecnologia não é uma tendência. Uma pendência para menores custos operacionais, padronização e vários outros pontos, né? Então, a Ingefood trouxe a Winterhalter Brasil e aí a Winterhalter começou a ver que existia uma série de possibilidades e até mesmo outros tipos de parceiros, por exemplo, fornecedores de químico.
né, que a gente chama, que é o que fornece o sabão, a saboneteira, o que fornece papel, ele também podia ser um parceiro nosso, né? A Ingefood com o seu nicho, com o seu mercado, e a gente começou, os alemães falaram, nossa, sim, tem crescimento. Então, há mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente se tornou filial aqui no Brasil, e aí foi crescendo. A Ingefood, ela continua, ela é um grande distribuidor nosso, e até eu dou suporte técnico comercial para eles, mas é um casamento, assim, né? Os Galati com a gente, mas não, a Winterhalter é uma empresa alemã e agora, já tem mais de 10 anos, a gente é uma filial aqui em São Caetano, né, na Grande São Paulo, e tem também uma filial no Rio e parceiros aí no Brasil todo. Então, esse casamento com a Ingefood ainda permanece e vocês não sofrem com chegar lá e falar, eu tenho uma lavadora Ingefood. Que eu escutava isso, sabe? Quando eu chegava... É o famoso brand do Rodrigo. Exatamente. Né? O nosso último podcast, Rodrigo Barros, um abraço, ele falou de brand, que é quando você pensar em comer, exemplo, comer um hambúrguer, você não fala comer um hambúrguer, comer um Mac. Então, a lavadora ficou por muito tempo, lavadora Ingefood, forno Ingefood. E o Cláudio falou que foi até um período que para transitar foi... Não, demorado. Como os propósitos da Ingefood, que são, né, tecnologia, inovação, menor custo operacional, padronização, são basicamente os nossos também. Não, ele é um parceiro, né, que caminhamos juntos, eles têm um mercado que atendem, e mesmo assim, existe aquele estigma, comprar da fábrica é mais barato. Não, eles têm o nicho, eles não só vendem equipamentos, né? Tem toda a parte de consultoria, da parte de pós-venda, né? Então, agrega. Então, eu não vejo concorrência de forma alguma e nenhum problema de forma alguma, só agrega. Eu pulei um pouco para vim aqui para a Ingefood, porque foi onde eu conheci, para fazer uma pergunta de... Então, eu vi tecnologia na Winterhalter, isso em 2011, e eu queria entender... Por que ela virou isso? Como é que nasceu essa Winterhalter? Eu vi um pouquinho da história que o propulsor, né, o senhor Winterhalter, fazia em casa mesmo, construindo ali com os filhos, mexendo junto com ele. Você pode dar uma breve resumida por como que nasceu essa Winterhalter? Nós somos uma empresa familiar, né? Então, a nossa ali começou com o seu Winterhalter, ele já não está mais entre nós. Winterhalter é um sobrenome, né? Muitos me perguntam, é um Winterhalter? Winterhalter, né? Winterhalter. Então, assim, eu falo, é Winterhalter, fala, não tem problema, pode usar a expressão que quiser, né? Então, é um sobrenome de uma família e o Sr. Winterhalter começou fazendo eletrodomésticos com, vamos dizer, restos de itens de guerra, vamos falar grosseiramente disso, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, depois disso, ele começou lá em 1957, depois em 1960 e tal, ele começou a fabricar lava-louças, né? E aí ele se especializou somente na área de higienização de louças e utensílios. E aí a gente até tem nas nossas mídias sociais, nosso site, a primeira lava-louça era um trambolhão, né? E depois disso, com a especialização focada em higienização, veio-se todo o avanço tecnológico. Hoje, em grandes né, na Europa, na Ásia, até mesmo em outros continentes, nós somos referências, né, especialistas em higienização, por causa desse conceito completo. Né? E hoje são 41 filiais. Aqui nós estamos fazendo parte do conglomerado da América Latina, então a gente tem filial aqui no Brasil, no Chile, na Colômbia. Já vou soltar um spoiler aí, tá de um outro país aí também. Colômbia, México. E aí nós não respondemos diretamente à Alemanha, né? Até é engraçado. Porque aqui no Brasil nós temos os diretores gerais são espanhóis. Por quê? Porque a gente responde a América Latina, responde à Península Ibérica, que aí sim responde à Alemanha. Então, é bem organizado esse fluxo, porque são 40 filiais. Imagina a Alemanha administrar tudo isso. São hoje 2 Sparks Fabris na Alemanha, em Meckenbauer e em Edgar. A gente tem Ruth na Suíça, temos na Tailândia, que é uma série nossa intermediária, e nós temos também a Classec, que é a marca inglesa, né, fabricada em Bacon. É um parque fabril lá que recebe constantemente auditorias da Winterhalter, que é a nossa máquina, que é a nossa linha de combate. Né? Então, é uma marca que no Brasil está há pouco tempo, mas só cresce e tem uma estrutura aí grande também. Carol, essa combinação que você mencionou, ela acontece em todos os países? Isso é uma cultura global da Winterhalter ou é uma exclusividade do Brasil? Combinação que eu falo de trazer esses parceiros próximos para entregar
a cozinha que seja para o cliente de uma maneira mais efetiva. Isso acontece lá fora também ou é exclusividade nossa aqui? Não, é É muito cultura comum. mesmo. É muito comum Caraca. estar associado a parceiros que a gente chama de distribuidores, né? Quando eu uso a palavra distribuidor, no caso da Winterhalter, geralmente os distribuidores têm os que são só revenda, né, de equipamentos, mas tem os que a gente chama de distribuição. A distribuição, ela envolve desde a comercialização, eles têm geralmente assistência técnica. Então, então é por isso que provém a solução. E aí que está hoje o que eu faço na Winterhalter, né? Eu já fiz várias coisas lá dentro. Que hoje eu sou gerente comercial da área de distribuição. Eu divido o país com o meu par, que é o Gabriel Domingos, que é o meu... A gente chama que ele é o calmo, eu sou acelerada, assim, é meu par querido. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Eu e o Gabi, a gente divide o Brasil, aí a gente está numa franca expansão de distribuidores e parceiros, né? E também, de contrapartida, a assistência técnica também. Hoje, nós estamos aí com um crescimento de parceiros só, que tem empresa só de assistência. Mas os distribuidores, eles estão comercializando e também dando suporte no pós-venda. E lá fora é a mesma coisa. Eu estive recentemente na filial da Colômbia fazendo um treinamento e também grandes distribuidores, parceiros, para entregar essa solução maior. Porque senão a gente ia inchar a estrutura da empresa. Né? Ia ter muito funcionário e para atender esse país, que são regiões aí, parece assim, você pega o Nordeste, é um país dentro de um país, você pega o Sul, é totalmente diferente. E dentro do Sul, os estados têm comportamentos diferentes, né? Então, aí daí onde tem parceiros locais, treinados, qualificados, com estratégia para atender rapidamente, né? Porque aquilo, né? Meu restaurante trabalha todos os dias. Eu fecho 2 horas da manhã. Meu não trabalho no final de semana. Como que eu vou explicar que a filial aqui trabalha de segunda a sexta no horário não comercial? Entra na cabeça. Então, o parceiro, o distribuidor, ou propriamente assistência técnica, estando próxima, tanto na comercialização de máquinas, ou também de peças de reposição, é importantíssimo. É importantíssimo para o crescimento. E aí, agora eu tô aí, nesse desafio. E são tudo empresas terceirizadas? Vocês têm técnico próprio hoje? Temos. Aqui na Winterhalter, hoje a gente tem em São Paulo 5 técnicos próprios, em torno disso, tá? Me desculpe se eu errei a conta, porque a gente está crescendo muito. A gente tem também técnico no Rio de Janeiro, nós somos uma filial lá, né? Tem técnicos lá. E esses técnicos, eles são basicamente para a gente atender alguns tipos de cliente, né? Porque a ideia é a nossa assistência aqui treinar os parceiros, né? Porque hoje uma empresa, você vai em um hotel, ele tem uma assistência técnica que envolve todos os equipamentos. Por que ele vai contratar diretamente da fábrica? Existe aquele estigma que parece que contratar da fábrica é mais barato. Não necessariamente. É o estar pronto, tendo um contrato de manutenção, e algo que a gente sempre sonha, né? E almeja a famosa manutenção preventiva. E isso facilita quando você tem um contrato maior. Posso dar uma causada? Porque tá claro. muito calmo, né? Tava essas perguntas muito facinhas, assim, tipo... Sim. Alemão costuma ser mais direto, né? Mais duro, assim. O que me impressiona tanto da Winterhalter quanto da Hatchner, e deve ter várias outras marcas que eu desconheço, é ser especialista num equipamento só. Você imagina, você falou de 41 filiais espalhadas pelo mundo, de um equipamento... Não de um único equipamento, mas de um... O nicho, ele é... Só em soluções de higienização. Diferente, de repente, de uma Robert, que abrange outras coisas, de repente, de um grupo Middleby, do grupo ITW. Então, você imagina o quanto de melhorias e melhorias que foram acontecendo nesse longo dos anos para chegar ao que é hoje. Então, normalmente, quando eu vejo uma Winterhalter e o cliente vem perto, eu gosto de explicar bastante de tudo, porque é gostoso. E aí eu vou cutucar, porque assim, você falou, mas aí de repente lá na cozinha já tem um cara que faz manutenção pro cara do hotel, e aí de repente ele já pega a Winterhalter e já faz também. Você acha que isso aqui no Brasil funciona? Eu digo assim, a Winterhalter criou esse modelo de eu vou ser especialista em lavadoras de louça ou soluções de higienização. Você acha que o cara que faz fogão, forno Hatchner, forno prática, ele consegue atender também uma lavadora Winterhalter como um especialista? Eu acho que se você tem um suporte com o fabricante, né? Eu vou falar do outro lado, tá? Porque quem decide é o cliente final. Esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que entender qual que é a demanda do cliente final.
Né? E aí nós, como fábrica, quando temos esse contato direto com o cliente final, e a gente pode dar opções de parceiros para que atenda essa necessidade do cliente. Mas se a gente hoje consegue ter parceiros próximos, quando eu falo proximidade troca de informações, atendimento, estrutura de peças de reposição, sabe aquele acompanhamento contínuo? Então, não são todos os parceiros, todas as assistências técnicas do Brasil que podem ter condições de ser assistência ventre alta. Mas não é porque eu não possa ter dinheiro para comprar peça ou não, porque eles também têm que estar disponíveis para essa sequência de treinamentos, né? Eu, quando cheguei na Winterhalter, isso que eu sou venda de máquinas. Eu cheguei como vendedora, né? Eu fui crescendo degrauzinho por degrauzinho, isso foi maravilhoso. Eu passei 1 mês em treinamento. Então, não é porque uma assistência técnica ela já está treinada com até mesmo as nossas concorrentes, né? Existem outros parceiros e estão até então, tem o seu respeito, eu respeito muito o concorrente, não é inimigo. Ele está aqui há muito mais tempo, tem uma história, tem clientes que gostam dos diferenciais. Então, se hoje um parceiro ele tem condições e está disposto a também saber tecnicamente, também ser um especialista, sim, ele pode ser um parceiro e é possível, sim, ser um especialista Winterhalter. Mas tem que estar aberto, né? Isso que é ralado, tá? É difícil. Né? E ela tocou num ponto aí que, pra mim, é primordial, o treinamento, cara. Se você faz os treinamentos certinho, leva a sério e tal, eu acho que o diferencial tá aí. Porque, pô, você tem dinheiro, você é uma assistência técnica, você tem um valor ali pra investir em peça e tal, você compra seu kit de peça, tá, tudo bem, mas você não sabe nem como é que você vai utilizar essa peça no cliente. Aí vira o famoso trocador de peça. Ele não é técnico. Ele é trocador de peça, ele vai sempre no achismo. E o cliente final, né? O cliente final é ruim porque se uma assistência técnica ela não está atualizada, porque pela simplicidade de construção, comparar uma máquina lava-louça mesmo, vamos falar das máquinas comerciais, né? Não precisa falar de túneis de lavagem ou máquinas mais complexas. Mas as máquinas de abertura frontal, capô, até mesmo mini túnel, quando a assistência técnica fala assim, não, essas são simples. Eu já conserto marca tal. A Winterhalter também é fácil, né? Mas tem algumas particularidades. E aí, quando o técnico que ele não teve esse treinamento, ou somente teve alguns, né, ele vai começar a fazer o diagnóstico, o que pode acontecer? Ele chega lá, pede a peça, compra a peça, aí chega, agora aconteceu outro problema, aconteceu outro. Isso é um desgaste, né? Desgasta a marca, né? Porque ele acaba, fica, e o que eu sinto é difícil hoje, o ego da galera é muito elevado. Então, dificilmente o cara vai falar, eu não conheço, eu não sei o que tá acontecendo, ele vai falar, essa máquina é muito chata, né? É fácil. Essa máquina, saiba que tem uma galera aí que luta, que não sofre tanto com Winterhalter. Eu até tenho dúvida, se a gente se conheceu, tinha uma Winterhalter lá na varanda? Lembra lá embaixo? Não era Winterhalter? Não, porque eu tava... Era você tava... Porque agora acho que depois tava lá uma lá e eu fiquei nessa... Né? E é um trabalho de formiguinha, meninos, assim. Nós não temos a ambição de ser o número 1 de quantidade de máquinas no Brasil e na América. Não é esse o propósito. O propósito é que a gente consiga entender do cliente qual é a real necessidade dele. E que a gente consiga mostrar para ele o quão ele pode ser econômico, o quão pode ser mais eficiente. E quando... Tem muitos clientes que chegam assim, por que você não me convenceu antes? Sabe? O nosso ciclo de venda, né? Se a gente for olhar em funis, assim, ele é demorado. Porque é muito trabalho. E fora que não é só o cliente por si só. Nós temos uma rede de influências aí muito grande, né? Os próprios fabricantes, né, de inox ou de outros equipamentos, os projetistas, os arquitetos, consultores, né? Outros, eu tenho uma parceria com importadoras de vinho, com marcas de taças, que eles precisam muito que tenha um sistema de higienização mecanizada que garanta que não quebre as taças. Mas não é só a máquina, é um conjunto. Sim. Entende? Então, envolve, mais uma vez, a pessoa que está ali, né? Treinamento. E quem está aberto para isso, se torna parceiro. Aí é muito fácil falar, vocês não têm peça. O preço é alto. Né? Aquelas velhas desculpas. É muito difícil. Eu não tenho manual. Não tenho acesso. Então, quando começa... Então, eu encarei isso como um desafio, né?
Então, hoje, e sou grata porque a máquina é boa, né? A máquina é boa. O meu telefone não toca, assim, toca algumas vezes, lógico, né? Com problemas, a gente não tem perfeito, mas a gente tem pessoas lá que estão muito dispostas, querem fazer acontecer e querem crescer com a marca, né? E isso é reflexo da minha carreira profissional. Se são 8 anos de empresa, se a empresa não fosse sólida, eu não estaria crescendo. Eu não estaria aí com clientes que um que fala para outro, que fala para outro, fala para outro. E aí é comum de falar, nossa, eu vi lá tem uma Winterhalter. Nossa, o que você fez? Porque lá naquele cliente tem Winterhalter e tinha o tal concorrente. Eu não fiz nada. Eu não vendo nada, é o cliente que compra, é o cliente que escolhe, né? E não escolhe só da fábrica, escolhe dos parceiros. Porque não é só vender. Se não tiver um pós-venda, uma assistência técnica, que pode ser a própria, uma empresa mesmo, a gente não vai conseguir nem vender para esse e nem vender para outro, que é a influência. Então, esse cuidado que a gente tem todo dia, e, cara, é sofrido. É trabalhoso, trabalha muito. Ô, Carol, muito você comentou aí o seu Rafa comentou dos técnicos, né, que vai olhar uma máquina de pequeno porte e fala assim, máquina é tranquila, fácil. Cara, pra mim, eu sempre preferi trabalhar com máquina grande porte. Sempre, 100%, porque, pô, você tem mais espaço para trabalhar, não é tão difícil, o conceito, assim, não pode ser um pouco mais complexo, se a gente for entrar no termo técnico aqui, mas eu, particularmente, sempre preferi trabalhar em máquinas de grande porte. As pequenininhas me davam uma surra, cara, me davam um baile tão grande. É fluxo, né? Eu acho que quando você consegue ter uma operação com uma máquina, vamos dizer, de transporte, né? Uma máquina de mini túnel e tal, você tem um fluxo melhor. Eu acho que até mesmo a operação, vamos falar do outro lado agora, o lado da assistência, não judia muito do equipamento, porque tem um fluxo, né? Mas a gente também sabe que a mão de obra que trabalha na área de higienização é a mão de obra que, diferente que trabalha com forno Rational, ou até mesmo de outras marcas, Unox, Prática, ou até outras marcas bem conceituadas aqui, não tem, às vezes, não sabe ler e escrever. Né? Como que eu vou exigir de uma operação, né, de um funcionário que não tem? E aí, quem quer ficar ali lavando prato? Quem quer ficar ali? Ele quer ir já subir dentro da cozinha. Então, tem uma rotatividade muito alta. Então, isso interfere até mesmo na vida do equipamento, né? Da questão, você acha que... Outro dia eu fui numa operação e encontrei um rato morto dentro da máquina. Sim, não fique com nojinho, tá? Eu encontrei isso. Mas aí se pega, né? A máquina estava lá toda danificada, recebeu um orçamento de assistência técnica, eu fui lá tentar entender a coisa. Aí eu falei, por que chegou nesse ponto? Né? Isso em outras situações, eu já cheguei em operação que o dono chegou e falou assim para mim, mas Carol, você falou para mim que ia ser muito mais rápido, mas a pessoa lá tá trabalhando e sai cansada, toda molhada. Eu cheguei lá, eu fui ver, eu entrei na operação, porque eu gosto de rua, tá? Eu não me deixo no escritório, não. Assim, eu cheguei dentro da operação e eu vi a senhora que estava, né, a operadora lá, ela não tava, servia carnes, era um restaurante uruguaio, e aí tinha um prato com sangue, né, porque a carne vinha ao ponto, ela não colocava na máquina. Aí eu falava, mas por que a senhora tá lavando na mão? Ai, essa sua máquina é muito delicada. E se eu quebrar ela, eu posso ser até mandada embora. Olha só. Aí, olha o outro ponto, né? Aí, e de contrapartida, também tem um outro lado. Tem gente que ali não vê a hora de ir embora, não faz a pré-lavagem, não retira o resíduo grosso, já põe na máquina, não limpa a máquina e já causa manutenção. E por isso que você vê... A maioria dos chamados E é o simples, cara, é pré-lavagem que, tipo, o pessoal não faz, às vezes atrapalha processo, burla. Pô, quantas vezes você já não atendeu o cliente que a máquina não tá enchendo, ela já tá dando indício pra você que ela não tá enchendo, ou seja, você tem algum problema ali, e ele, com toda a sua sabedoria que ele adquiriu em 2 minutos, olhando pra máquina, vou pegar um balde e vou encher com a mão. Nossa, eu também fui numa cafeteria. Eu dei o treinamento de operação nesse lugar. E aí, cheguei lá, abri a máquina, eu tava passeando no shopping, deixa eu entrar, posso dar uma olhadinha? Né? Entrei. Eu abri a máquina. Era um cheiro de azedo. A hora que era uma cafeteria. Era um cheiro, né? E eu olhei, assim, o tanque. Primeiro que não tinha um filtro, né? Eu falei, cadê o filtro? Deu, andou, né? Aí eu falei, nossa, que água suja, né? Que cheiro ruim. Vocês não limpam essa máquina? Tem que limpar, né? Aquele tipo de operação tinha que limpar. Era de semana, uma vez ao dia. Aí ele falou assim pra mim, não, Carol, sabe o que aconteceu? Eu não achei aquela jarrinha, aquele baldinho. E aí,
ele pegava, tipo, uma jarra de plástico, assim, tipo medidora. Ele pegava e tirava a água dentro do tanque e tirava. Aí eu falei, mas por que você tá fazendo isso? Ah, porque só assim. Aí, como eu não achei, e aí eu também não sei onde foi parar o filtro e tal. Aí eu falei, vem cá. Lembra quando eu te dei o treinamento? Dá o dedinho. Pum, aperta o primeiro botão. Pum, aperta o segundo. E drena automático, né? Era uma máquina de abertura frontal, numa cafeteria. Aí eu falei, não acredito, né? Então, assim, é isso. É repetição, é repetição, é repetição. Então, tem uma série... O principal, a gente vê em máquinas que eu chamo de comerciais, que são abertura frontal, capô, os principais problemas que são ocasionados são por problemas de mau uso, que a gente fala. Limpeza de equipamento, né? Até mesmo não ver. Hoje, as nossas máquinas, todas elas têm painel digital que mostra a temperatura de lavagem e enxágue. Parece uma besteira, né? Parece, pra quê? Vamos simplificar. Mas é através da temperatura que também sabe se você está higienizando corretamente. A norma é bem clara, tem que higienizar. Se não está com a temperatura correta, está lavando. Até pra gente que somos técnicos, você vai olhar, você vê a temperatura, pô, o enxágue não tá batendo 90 graus, você já, já tem alguma coisinha aqui relacionada ao enxágue, aí você já começa a investigar. Então, essa questão de você olhar ali na tela e já identificar, pô, uma simples temperatura, te dá um monte de norte ali que já vai facilitar tanto pro operador e pro técnico também na hora de fazer a manutenção. E aí você tocou no negócio da temperatura, que é um outro diferencial da Winterhalter. A Winterhalter, ela, quando vai e verifica a questão do que vai lavar, né, o que vai higienizar, a sujidade lá e tal. E aí a gente tem um caso que, vamos falar de taças de novo, né, de taças de cristal. Você não pode colocar uma temperatura muito alta no enxágue, porque senão trinca, mancha, tá? E aí a gente vê a operação, porque aí colocou mais baixo, aí não tá saindo, não consegue sair seco. Primeiro que nunca sai seco da máquina, né, gente? Sim. Nunca. Isso Aí vai lá, arrebenta no secante. Ai, não pode falar muito. Assim, aumenta o secante, horrores. E aí, não, gente, não precisa disso, né? Então, o que a gente sempre fala é que numa máquina, na série C, que é a série top da Winterhalter, né, de abertura frontal, PT e outras máquinas, tem a regulagem do ciclo de Sinner. Né? A gente consegue regular cada parâmetro do ciclo de Sinner de acordo com a sujidade e do item que vai ser higienizado. Né? Só a Winterhalter tem regulagem de pressão de água na abertura frontal, por exemplo. Né? Isso para uma louça delicada, você consegue abaixar a temperatura para o cristal, abaixar um pouco a pressão, equaliza detergente secante, porque os dosadores são muito mais precisos, que são dosados no painel da máquina. Né? E aí também tem a questão da temperatura. Né? Tempo, temperatura, pressão de água e dosagem de químicos. Os dosadores são integrados rapidinho? São. Em todas as máquinas? Não são em todas. Nas máquinas comerciais de abertura frontal, capô, cúpula ou capota, né? Tanto faz. Nas máquinas de utensílio, elas já vêm com os dosadores de série, né? Nós podíamos importar 100. Mas nós, como um diferencial, importamos isso. Inclusive a bomba de dreno na máquina de abertura frontal. A gente traz, até alguns distribuidores falam, ai, Carol, vamos baratear? Tira a bomba de dreno, tira o dosador. Eu falo, não, aqui nós vendemos só o carro com ar-condicionado. Né? não tem como fazer. E nas máquinas de utensílios, né, as máquinas de alta pressão de água, com ciclos um pouco maiores, a nossa máquina de utensílio tem para lavagem de água fria. Então, imagina numa fábrica de bolo, né? Imagina numa área que trabalha com proteína. Né? Se você coloca uma pré-lavagem com água quente, coagula, né? Então, isso é Winterhalter, né? Isso mais uma série de outros. Então, quando o cliente fala o tá caro, eu já falo, tá caro é sobrenome japonês. Vamos começar. Deixa eu te explicar. Posso explicar as diferenças? Posso colocar aqui para você que, de acordo com a sua necessidade, a sua infraestrutura, você pode ter as opções A, B ou C, né? E aí, quais são as possibilidades de aquisição desse equipamento? Aí entram os parceiros para negociar. Então, hoje, a área de lavagem, né, a copa de higienização, você não precisa necessariamente comprar equipamento. Você pode trabalhar com locação, né? Tem aí fora, depende do parceiro, até comodato, né? Então, a Winterhalter está junto com o parceiro, junto com o cliente final, para entregar a solução e as viabilidades para esse tipo de negócio. Então, mesmo que o cliente fale, nossa, é a Ferrari, né?
tudo. É possível, é um sonho possível. E é o nosso trabalho da equipe comercial, não só da parte de venda, mas também de pós-venda, mostrar que é um sonho possível. E aí voltamos. Quão importantes são as pessoas, né? Treinadas. A gente vive em treinamento lá dentro, assim, assim. E a gente brinca que quando a gente aprende, começa a dar decorou algumas das características, já vem novidade, Sim. né? Inclusive na Host, tive várias novidades, assim, que vai ser muito legal. Eu queria dar uma explanada, porque foram muitas informações de uma vez. Várias. A galera que é do Pô de Trás da Cozinha pode meio que se perder. Primeiro que a Carol falou da parte de treinamentos, isso eu acho importantíssimo e eu peço encarecidamente para todos os fabricantes, de alguma forma, ter um manual explicativo um pouco mais didático, desde de um cooler até uma lavadora de túnel, que o pessoal possa entender melhor. Pegando nesse gancho de entender melhor, você falou da parte da qualidade da água lá dentro da máquina, que o pessoal... Galera, não é porque você tem uma lavadora de louça que já é automática, que ela vai meio que pensar tudo sozinho. Então, vamos dar uma exemplificada um pouco meio que rápida. Quando você chega lá, tem um cesto para você colocar a louça, você faz um pré-rinse, que a gente chama, você bate a água para tirar o que é sólido, o que é grosso, vamos dizer assim, e coloca na máquina. Não posso passar o sabão IP na louça antes, porque se ele entrar dentro da máquina, ele gera um problema. Então é um pré-rinse, você tira o grosso, isso para todas as lavadoras de louça. Colocou dentro da máquina, lavou, vários ciclos, vários cestos, vamos dizer assim. Vai chegar uma hora que essa água saturou. Sim. Então, alguns lugares, uma vez ao dia, a maioria do que eu vejo é 3 vezes ao dia. Então, eu indico ao pessoal o quê? O pessoal da manhã lavou das 8 às 11, vai parar para almoçar? A máquina da Winterhalter faz a lavagem sozinha. Ela não vai tirar o sólido, né? Você tira o cesto lá, o que fica, aonde fica a comidinha, joga fora, coloca ela para esvaziar, ela esvazia e depois vai encher tudo sozinho de novo. O próximo turno faz a mesma coisa e o outro sucessivamente. Isso é um ponto. Falei rápido demais, deu pra entender, né? Não, deu pra acho entender. que não foi tão rápido como eu, né? É porque vocês deram eu sou mega acelerada. E a galera, tipo, que eu quero levar exatamente qual que é a ideia do Pô de Trás da Cozinha? É ligar os donos, os fabricantes de Ferrari, que às vezes por muito tempo a galera acha que é um patamar acima, que fica essa relação meia distante, e trazer pra uma coisa mais aqui pra base, pro chão, pra galera... realmente do Pô de Trás da Cozinha, que vai usar. Então, o que a Carol quis dizer é exatamente que tem alguns processos, todos esses treinamentos, a gente não está dizendo que vocês têm que decorar qual que é o motor. A gente sabe, o que a Carol quis dizer lá do ciclo de Senior a Winterhalter tem um painel tão didático que a gente pode ter lá o desenho vou dar um exemplo, até fictício, mas pode ser que tenha xícara, pratos e panelas. Um desenho no painel que você vai selecionar a louça que você vai lavar. E aí você apertou no xícaras, eu entro no desenho de xícaras e digo, o tempo de lavar... A temperatura de lavagem vai ser essa, a pressão da bomba vai ser essa e a quantidade de detergente vai ser essa. Entro no desenho de panela e coloco outros parâmetros e assim ela vai se ajustando à louça que você tem. Então, de forma bem, tentei trazer para a parte leiga, o que ela disse de tudo isso é mais ou menos isso. Mas aí a gente tem uma equipe comercial, ó, fera, só chamar, entre em contato com a gente lá, que a equipe vai, ou é parceiro, distribuidor, ou próprio representante, distribuidor, a gente tem uma equipe do Brasil inteiro, né? O nosso principal, eu falo que eu não vendo nada. A minha principal função é disseminar o que eu respiro o dia todo. É disseminação de conhecimento. Eu agora estive no Nordeste fazendo visita a alguns clientes. Eu não estava só na praia, tá? Tá bom? Siga lá, você que não segue a Carol no Instagram, tá o Instagram dela aí embaixo, coloca aí o Instagram dela pra gente. Ela já se entregou, né? Segue lá e você vê o que ela postava lá. Mas siga. A vida também tem que ser vivida, né? Então, aproveitar as oportunidades. Mas eu estive no Nordeste e aí vi muito isso, sabe? De que clientes falavam, nossa, mas Winterhalter é inacessível, eu já comprei uma máquina e aí não tinha assistência, mas hoje com a informação circulando, né,
é tão mais fácil do que era antes, mas eu vi muitas situações e falava, gente, sim, a gente tem assistência técnica, é possível, é um sonho possível ter, né? E até mesmo nas nossas feiras. Nas feiras, a gente faz um show, né? A gente abre máquina, tira braço, e tira a gaveta, e põe a louça, e não é só Porta ali... de vidro, porta de vidro, mostrando. a louça lá E a dentro. gente chama os clientes para ver o quão é funcional, o quão é possível sim ter tecnologia. E aí, se chega num fim, assim, eu chego pro cliente e falo, mas peraí, por que você tem esse iPhone? Aí fica um silêncio, fica esse silêncio, né? Fica esse silêncio. Então, é valor agregado, né? Então, mas se eu não sei as demandas latentes e as que não são latentes, como que eu vou conseguir conversar com o cliente, né? E nessa minha visita que eu estive em todo o Nordeste, que eu fiz algumas visitas agora, tive parceiros que falaram, você pode dar um treinamento depois que a gente se credenciar? Então, se você quiser, eu te dou o treinamento agora. Olha, mas a gente não é ainda, a gente tem que ver o contrato. Não tem problema algum. Informação é para circular. Meu trabalho é esse, é disseminar. Isso é acessível, né, Carol? É acessível. Isso traz a marca... que tem que ser assim, gente. Eu não entendo porque essa distância, essa parede, esse patamar que foi colocado. Mas você tocou num ponto do Nordeste, não fala do Nordeste, que deu uma irritada, né, nas fotos, porque dá uma tristeza ver você lá tomando. Não. Mas você falou da host. Você foi pra host, e aí? O que você viu de primeira host? Da felicidade. Nossa, foi um presente. E eu fui a host, Milão, nunca tinha ido, parecia um pinto no lixo, gente. Eu subi aquelas escadas lá, assim, aí eu tava até com o meu diretor-geral, né, Henrique Jimenez, do lado, eu falei, cara, desculpa, mas eu tô muito emocionada, você não vai chorar, né? Aí eu falei, cara, tá difícil, porque eu que trabalho há tanto tempo, né, com food service já há quase 15 anos, e poder tá lá, onde tem as referências, tudo que é de ponta, né? Que às vezes tem coisas que nem chegam aqui no Brasil, tem muitas marcas, né? E que ainda nem estão aqui, e soluções que não estão aqui, e poder estar lá e ver um estande da Winterhalter institucional do mundo todo, né? Parecia Olimpíadas, gente. Era gente da Grécia, da África, da China, da Tailândia, da França, da Itália, e vendo ali explicando como eu vivo, né? Então, foi muito legal poder estar lá, né? E poder, assim, saber que eles sabem quem eu sou. Isso foi muito legal também. Reconhecimento, né? Do seu trabalho. Assim, você é a Carol do Brasil, né? No LinkedIn e tudo mais. E a gente troca muito. LinkedIn também, a gente tenta sempre... Acompanha a gente nas redes sociais, não só na Winterhalter, que é o Instagram, no LinkedIn, a gente posta muito material, né, lá. E aí a gente estive lá, vi novidades e falei, cara, olha isso, né? E foi muito bacana. Identificou alguma... A gente sabe, você explicou pra gente que são mercados diferentes, então a Winterhalter Brasil responde a Espanha, a Ibérica, a Ibérica, e a Ibérica responde a Alemanha. Então, identificado que são mercados diferentes, você identificou máquinas diferentes lá que deu alguma surpreendida, tipo assim, nossa, peraí, eu nunca vi isso de Winterhalter... É que também a gente só tem essa divisão de responder, por uma questão de conseguir ter informações e suporte mais rápido, mas a gente tem um canal super aberto com a Alemanha, né? Eu mesmo, às vezes eu preciso de alguma informação e eu não consigo, eu falo com uma alemã lá e tal. Parece uma grande família, é muito engraçado isso. Mas a gente viu lá às vezes tem normas diferentes, né? Sabe aquela brincadeira da automobilística? Que parece que os testes da automobilística lá fora são muito mais rigorosos do que aqui. Não que no Brasil não seja, não é esse o ponto, mas são classificações diferentes. Então, tem normas diferentes e tem situações diferentes. E também lá, a gente sabe que na Europa, vamos falar de Europa, a água é um bem escasso. Né? Não tem a quantidade de água que nós temos aqui no Brasil, né? Então, lá, eles são muito mais rigorosos com a sustentabilidade, com a economia, né? Com a questão da reciclagem. Você vai em ambientes, tudo é copo retornável. Aqui no Brasil, se você vai num fast food e tem um copo de plástico ali, o brasileiro fica, ai, que nojo, será que foi lavado? Será? Ai, não é assim? Né? Mas lá é uma cultura diferente. Então, a cultura dos copos retornáveis, né, é algo muito já latente, já está acontecendo já há muito tempo lá. Então, na Winterhalter, a gente tem solução de higienização para plástico,
Mas isso não envolve só a máquina ou uma gaveta, envolve também químicos específicos para isso, né? A Winterhalter, ela também tem uma unidade de químicos, que tem até aqui na América Latina, pessoas desenvolvendo e tal, com especificidades, né? Para atender essas demandas. Lembra que eu falei de solução, né? Então, a higienização de plástico foi uma coisa muito legal que a gente viu. Túneis de secagem, mas não só na Winterhalter, até mesmo em outros fabricantes. Túnel de secagem para máquina de capô, que é o nosso DMX, né? Que foi o lançamento lá. Mas aí, para ter um túnel de secagem no capô, você tem que ter fluxo, tem que ter mesa. Sim. Né? E a gente vê algumas operações que não tem mesa encaixada. Quando eu falo para o cliente que a mesa tem que ser encaixada na máquina de capô para ter o arraste, para fazer o pass-through, né? Que é o conceito da... Ai, que frescura. Ai, que frescura. Aí, né? Aí vai, né? A diferença. Então, a gente teve túnel de secagem para máquina de capô, a gente teve a nossa especialidade, né? Higienização de cristais, né? De vidro também. A gente tem agora, que já lançou no Brasil e que a gente está... tijolinho por tijolinho, sabe garrafa de vidro? Na Europa é muito comum, e até acho que nos Estados Unidos e tal, você entrar num restaurante e pedir água, vem numa garrafa. Não se cobra, né, por isso. E como é feita a higienização dessas garrafas? Aí aqui, a gente tem na nossa série UC, na nossa série de abertura frontal, por exemplo, você tira o braço de lavagem, você coloca um rack, que ele tem uns bicos, jatos direcionados, que você pode colocar as garrafas. Caraca, eu nunca ouvi também. Isso a gente lançou na feira, a gente mostrou isso na FISPAL desse ano que passou, né? Então, assim, é muita novidade, mas assim, a gente tem uma série de soluções que tudo depende do tipo do cliente. Não é se o cliente tem dinheiro ou não. Não é isso, não é? Foi essa... Já foi. Quantas vezes eu vou em restaurante, eu chego para conversar com o empreendedor, ele fala, ai, como tá? Ai, tá difícil, o movimento tá fraco. É 1 quilo, vamos falar, um self-service. Aí ele tá servindo a refrigerante, tá servindo, né, chá gelado na geladeira lá, né? E eu falo, meu Deus, você podia servir suco. Coloca num copo, olha que copo bonito. Não é uma experiência diferente? Sim. Isso não é uma demanda latente. Agora, o CMV disso tudo. Então, aí que é a diferença de um agente de vendas da Winterhalter. É mostrar para ele que ele pode ser mais rentável. Gerando louça, né? E lavando corretamente. Né? Muda corretamente, né? Então, muda completamente. Então, a gente teve, então, a questão da higienização de garrafas, teve o lançamento também das máquinas de múltiplos tanques, teve um lançamento na nossa máquina de combate, que é a Classec. Pode ser que alguns itens já venham agora na próxima FISPAL para o Brasil, mas pode ser que não, né? Então, isso ainda está sendo conversado, está sendo ainda aderido, mas podem aguardar. Na FISPAL vai ter lançamento. Vai ter lançamento. Boa. Vai ter lançamento. Carol, e para você hoje, você encontra mais dificuldade em levar essa experiência para um empresário, uma empresária que seja, que tem uma grana, uma verba, ou para uma pessoa que está começando e que o bolso está apertado? Porque a gente está falando de experiência. Claro que o empresário que tem dinheiro, ele vai comprar um equipamento, talvez de uma tecnologia mais embargada, enfim, e o cara que não tem vai comprar aquilo que o dinheiro dele consegue, né? Sim. Esse é um ponto, mas a dificuldade, a negociação, em você levar essa experiência hoje, você encontra a maior dificuldade em qual desses caminhos aqui? O cara que tem mais grana, que parece que, tem um grana, então, não. Manda essa daí que tá tudo certo. E o cara que não tem... Depende muito. Tem grana, às vezes, pode me corrigir se eu estiver errado, às vezes ele não tá em campo e ele contrata uma empresa e coloca. Às vezes o cara que tem não pouca grana, mas que tá mais à frente do negócio, é outro olhar. Não sei se faz sentido para vocês. Sabe, é que eu falo também nos meus treinamentos de vendas, porque lá na Winterhalter a gente não dá treinamento só sobre equipamento, a gente também dá treinamento de vendas, né? Assim como a Rational, né? Então, o mais importante é entender o tipo do negócio, né? A abordagem que a gente faz, por exemplo, para uma rede, a abordagem que a gente faz para um hotel, para um hospital, né? Para um restaurante, não importa o ticket médio, a gente não está falando de ticket médio. Sim. São abordagens diferentes. Então, o primeiro ponto é saber quem são os decisores e quem são os influenciadores. Esse é o primeiro ponto. Tá. E que etapa está esse negócio?
né? Às vezes é um negócio que já está estabelecido, é um negócio ainda que vai nascer, né? Esse negócio tem um projeto de cozinha? Esse negócio, quem fez esse projeto de cozinha? É um projetista de cozinha? Entende, né? Ou precisa da nossa ajuda, a ajuda dos nossos parceiros para poder fazer um fluxo correto? O Amaury fala, tem que ter fluxo. Amaury Peloso e Iven, os queridos aí, eles sempre falam, tem que ter fluxo. Se não tem fluxo, como que você vai conseguir que as pessoas não se batam? Isso também tem a ver com a escolha do equipamento. Então, dependendo do estágio que está isso, ou qual é o tipo do negócio, são dificuldades diferentes, né? Então, mas envolve, assim, a gente, na Winterhalter, atende, desde o que eu brinco lá, um bar pequenininho, né? E até um grande hotel, um grande hospital, um grande refeitório, mas para cada tipo de negócio é uma abordagem diferente, né? E aí, para isso, a gente vai derrubando paradigmas, né? A gente vai tentando encontrar caminhos viáveis, né? Porque a gente não tem só a venda. A gente pode, como eu disse anteriormente, alugar, acomodatar, pode... hoje, a gente até falava assim, a uberização, pagar pelo uso das coisas, né? Sim. Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente entraria num Uber para ir para o aeroporto? Não. Sabe, eu uso esse termo, essa uberização, né? A gente não entraria dentro de um carro de um desconhecido para ir para um aeroporto, para um lugar. Hoje a gente pensa 2 vezes se a gente vai pegar o nosso carro ou se ter um carro, né? Hoje meu carro mesmo é alugado. Mas para as minhas necessidades, pode ser, você olhar mais, cara, ó, você é rica, hein? Paga tudo isso de mensalidade. Mas eu analisando os prós e os contras, eu vi que esse tipo de negócio para mim é melhor. Então é esse que a minha equipe de vendas faz. Ela não chega lá, você tem uma lavadora? Então é essa, então eu tenho essa daqui, qual escolhe? Não. E dependendo do estágio. A gente falando até mesmo de investidores. Às vezes o negócio começa com um investidor que envia dinheiro, mas ele não sabe da gestão. Então, às vezes, não é ele que vai fazer com que a coisa realmente aconteça. Quantos arquitetos fazem projetos e não são arquitetos de cozinha, não sabe do cardápio, do menu? E aí? Aí bota fogão, sai boca, geladeira, né? Então, assim, é uma série de fatores. Então, a dificuldade, a gente fala aqui do limão, a gente faz uma limonada. Mas é isso, essa é a diferença da parte comercial, técnica. E nossa equipe técnica não é só, né, vai conversando, não, a gente entende do equipamento, sabe como ele funciona, não é ser bem específico lá, né, boiler, né, não precisa chegar a esse ponto, mas sim, a gente entende, a gente opera os equipamentos, diferente de um forno combinado, não tem muito o que ficar, mas a gente tem desde uma máquina que tem um painel mais simples, até uma máquina que te entrega tudo, é a história, por que você tem um iPhone, você não tem um outro celular mais simples, você precisa só ligar, será que você precisa só de telefonar? Já falando nesse ponto, qual a diferença, então? Por que veio a Classic ou Classic? Classic, né? Eu tenho essa dúvida também. Como é que se pronuncia? Primeiro, como se pronuncia? Olha, tem gente que fala Classic, tem que falar Classic. Eu falo Classic, mas eu também, às vezes, me pergunto se eu falo correto. É Classic. Ela é Winterhalter? A Winterhalter ou a Winterhalter comprou... Olha, eu também com Winterhalter ou Winterhalter comprou uma fábrica e aí... explica um pouco pra gente dar. Nós, na Winterhalter, nós atendíamos um segmento mais premium, né? E aí é um nicho de mercado. E aí, com isso, a gente vendo que a gente queria entrar num nicho que fosse precisava de uma máquina robusta, mas mais simples. Não empresas que queriam pagar barato, não era isso. Eram máquinas mais simples e, ao mesmo tempo, robustas, com a filosofia da Winterhalter. Então, em vez de ela fabricar uma máquina, desenvolver, ela foi lá e comprou a fábrica da Classic. A Classic já existia na Inglaterra, né? Aí ela comprou, repaginou toda ela, e hoje a Classic é a nossa linha de combate, né? Principalmente para o OEM. Mas também nós temos hoje uma unidade na Tailândia que fabrica a máquina de abertura frontal, capô e até mesmo as túneis menores, que é como se fosse uma série mais top, mas fica na linha intermediária, né? Então, assim, grosseiramente falando, eu brinco nos meus treinamentos. Você quer ir viajar? Vamos falar, fala um lugar aí que vocês querem viajar. Aí, Salvador. Você pode do quê? Vai de avião, né? Chega rápido e tal. Aí tem a série Winterhalter. Puxa, Carol,
Mas esse avião aí, acho que ainda tá meio apertado para mim. Tenho medo de avião, às Tenho vezes. medo de avião, tenho medo de investir nisso, porque não sou eu o investidor que vou estar operando. Eu não tenho uma assistência técnica, uma equipe de manutenção. Eu tô num lugar aqui que não vai me dar todo suporte. Ih! Porque eu falei brincando dessa parte de tecnologia, foi o que a Carol falou. Tem muitas máquinas que a galera tem medo. Então você imagina, você vai de avião só porque pode? Às vezes não, peraí, calma aí. Às vezes quem vai operar se familiariza melhor com uma máquina um pouco mais simples, que não tem tanto botão. Não tem tanto isso, ou até mesmo a estrutura, né? Ou até mesmo a louça, ou a sujidade, ou o utensílio seja, não tem essa necessidade tão específica, né? Então a gente tem a série intermediária, que é como se fosse a série 20 alta com menos opcionais, vamos dizer assim, e que é uma máquina extremamente robusta, tal. E aí, mesmo assim, ainda a gente tem a opção da Classec, que é uma linha, né, mais simples, que seria, o carro com ar-condicionado e motorista, é a série intermediária, a série que é fabricada na Tailândia, a série 50, e aí nós temos a Classec, que é o carro com ar-condicionado, que é uma excelente máquina, mas você pega o painel dela, a máquina suponhamos, parou, não sabe o que aconteceu, precisa vir um técnico, porque para saber o erro que deu, tem que entrar lá nos parâmetros. A operação, se ele não tiver uma pessoa de manutenção, né, como vai parar? Agora, já na série intermediária, que é a 50, ela mostra códigos de erro. Boa. Entende? Então é aquela, sabe a história? Parece pouquinha coisa, mas aí a gente coloca na mesa. Mas válido dizer. É importante a gente fazer toda essa anamnese para saber quais as opções o cliente vai escolher. E aí é fato, não é o me dá desconto. Né? Dá isso. A gente coloca. E para isso precisa conversar, precisa entender do negócio, precisa entender da estrutura, né? Precisa treinar. Ele também tem que estar apto a ter treinamentos. Porque senão vai ficar aquela história, a máquina quebra, essa peça é cara. Isso não sou só eu que sofro, os concorrentes também sofrem. E é engraçado que essa questão do medo que vocês levantaram, até para nós técnicos, de uma maneira geral, tem técnico que prefere uma máquina antiga porque é comando elétrico, que é muito mais fácil de você resolver do que uma máquina que tem painel que mostra o erro, porque é eletrônica. Se você não tiver conhecimento, se você não tiver o mínimo de treinamento, você não vai conseguir resolver o problema. Agora a máquina, quando é comando elétrico, o cara ele fala assim, agora eu tô no meu mundo, é que ele se sente mais confortável. Então esse medo que se cria não é só no usuário. Não é só no usuário, não. O usuário, a maioria gera esse medo, por quê? Porque ele coloca, o comparativo que ele faz é a máquina e o meu emprego. O que tá em risco aqui é o meu emprego. Se eu não conseguir operar, aquela moça que você citou, não vou lavar aqui porque, se eu queimar alguma coisa dessa máquina, se eu estragar ela, é o meu emprego que tá em jogo. Então ele já cria pressão, né? É uma pressão danada. E a máquina. Eu fiquei com dó da senhora. E a máquina aí, tá pra ajudar. Sabe o que eu falo pra senhorinha? Eu falo assim: você tem máquina de lavar roupa na sua casa? Ela tem. Imagina se eu tirar ela. Nossa. Então a máquina. Lavar no tanquinho, não quero. Então, assim, é uma questão cultural, né? Então eu falo pra operação, e eu falo muito de igual, assim, não tem salto alto, né? A gente brinca que a máquina tá ali para ser uma ferramenta de trabalho, para ajudá-lo, né? E é aquela máquina, quem vendeu, ofereceu ela ali, tentou levantar o máximo de informações para facilitar a vida dela, né? Para que ela consiga ter uma ergonomia, não ter problemas de insalubridade, principalmente, e para que o negócio seja mais rentável. Se o negócio for mais rentável, ela vai ter o emprego dela. A máquina não vem substituir, vamos dizer assim, totalmente a mão de obra, porque ela precisa de seres humanos. Né? Mas ela precisa de ser humano que tenha tempo de cuidar da máquina. Mas para isso ela tem que ter treinamento e para vencer esses medos. A Classec teve um tempo que ela fabricou a série Hidro no Brasil, que era uma eletromecânica, né? Era de botões e tal. E tem muitos clientes que falam, por que não volta essa máquina? Parece que ela era mais robusta, né? Mas é uma questão de inovação. É uma questão... Acompanhar também o mercado, o cenário, de inovação. Se sim. você comparar aquela máquina eletromecânica com a máquina digital, mas de elétrica ela pode consumir, mas a eficiência de higienização dela é muito melhor. Sim. Entende? A questão de, às vezes, dos componentes que sofreram inovação também,
né? Então não acompanha. Então é muito fácil você olhar 2 quadrados, vamos dizer assim. Mas tem que acompanhar a inovação. E isso é muito legal na Winterhalter. Ela inova a todo tempo. E quando a gente tem a oportunidade de explicar para o cliente o quão ele vai ganhar com essa inovação, o como ele precisa disso, ele chega e fala, porque você não me convenceu antes. Ô, Carol, a sensação que eu tenho, e já não é de hoje, eu tenho essa sensação com... trabalhei alguns anos com o Gabriel, e o que eu gostava dele é que ele era do comercial, mas ele sempre olhou para a técnica. Uhum. Então, para mim hoje, se a pessoa ela é do comercial, ela se sobressai quando ela coloca o pezinho ali na parte técnica. Ela entende a dor do cliente, ela entende como é que a máquina funciona. Não é somente você, vou vender a máquina e acabou, e o pós-venda que se vira. Passa pro próximo. Passa pro próximo. Então, tá de pegar o vendedor e... Esse também é um outro ponto. Não só da parte técnica, tá? De assistência técnica. É uma dança. A gente tem hoje, dentro do nosso corpo lá de vendedores, eu tenho chefe de cozinha. Tem pessoas que são formadas em nutrição, né? Então, é necessário ter uma formação para entender do negócio, né? Até mesmo, se eu não tivesse toda essa passagem na minha carreira e ter caído de paraquedas na Winterhalter, eu não teria chegado, né? Lógico, eu teria ter conquistado, sim, mas eu não conseguia ter absorvido tanto e até mesmo o cliente, eu não conseguia ter tirado essas informações do cliente para ter tantos cases de sucesso, né? Então, é importante, sim, saber do negócio, não meramente ser o vendedor, tirador de pedido. Isso eu não tenho em Winterhalter. Winterhalter, a gente não tira pedido. E se o vendedor tem é o cliente que depois ele não vai retornar. Ele é o cliente que vai pegar e vai falar mal, né? Não vai ter uma experiência boa. Então, é importante essa troca para que ambos tenham sucesso. E falando de Ferrari, das soluções de lavagens, você pode nos falar qual a máquina mais cara da Winterhalter? Cara, é relativo, né? Não escorrega, não. Não escorrega, não. É aquilo, relativo. Não, mas eu digo assim, não esquece que algum cliente aqui vai comprar. Eu gostaria de saber a máquina mais cara que existe. Que é a mais Porque cara? O valor está proporcional ao que ela entrega, é isso que você Não necessariamente. Não necessariamente? A máquina cara é aquela que não atende às necessidades do cliente. Então... Aí, como é? Não, mas peraí, eu vou explicar isso que não, peraí, ó. Deixa eu explicar isso. É o que é o famoso caro que sai barato. Às vezes, a gente dando treinamento para equipe de vendas, né, representantes, distribuidores e tal, eles chegam para mim e falam, Carol, eu fui lá no restaurante, lá tem uma Ecomax 503, ele tem lá uma máquina de abertura frontal, por que tanta opção, gente? Me dá aí, a classe E que tem no estoque? D6 mil tem no estoque? Eles assim, tudo acelerado. Aí eu falo, para tudo. Não é esse o caminho. Primeiro, qual que é a demanda dele? Ele cresceu? Porque ele pode ter começado com uma máquina de abertura frontal. Ele tem um fluxo correto? Qual que ele vai higienizar? Antes ele higienizava um utensílio. Será que ele não precisa passar por um branding? Né? Então, se ele vai lá e só substitui, é um investimento ruim. É uma máquina cara. Porque se eu falar de grandezas, né? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 1 milhão, 5 milhões, né? Eu tenho hoje um sistema de transporte, de recebimento, que é um parceiro nosso, que é a Validex, né? Na França. Recebimento de bandeja dentro de um refeitório de cozinha industrial. De cozinha, né? De empresa. O carrossel, Rafa? O famoso carrossel. Tá. O famoso carrossel, que parece ser simples, que é onde você coloca a bandeja, ele vai andando, né? A bandeja com o prato e tal. Ele vai andando pro outro lado, aí tem uma esteira, aí tem um separador de talher, um compactador de resíduo, e depois essa esteira anda e entra dentro da máquina. Assim, grosseiramente falando. Aquilo ali, se a gente for pegar 300 mil, 400 mil, cara, é só uma esteira. Né? Se a gente for falar, e chegar lá, não, eu faço uma esteira assim. Mas a solução daquilo, a interligação daquilo. E não é para qualquer tamanho de operação também. Entende? Então, desde o pequeno até o grande é relativo, né? Sim, temos equipamentos muito... Se eu olhar para mim, que sou pobre, mas se eu olhar hoje, eu atendo na feira. Você tem máquina para casa? Essa Winterhalter ia ficar linda lá em casa. Sim, mas espera aí, deixa eu entender. Eu tenho um cliente, quando eu comecei na vida, era vendedora, ele tem 3 máquinas Winterhalter na casa dele. 3. Mas é casa ou é castelo? Não, é um apartamento. Tudo bem, um apartamento numa zona nobre e tal. Mas vai entender. Ele tem uma máquina na adega dele. Ele trabalha com... Ele tem taças lá dentro, na hora do momento de lazer dele. Tem taça de R$1.000. Tem taça de R$300.
de R$100. Até a taxa de R$100 para mim é caro. Mas para ele, para o mundo dele. Aí ele tem uma máquina na cozinha, na varanda gourmet dele, porque ele tem um Josper lá, e vamos falar, tem uma cocção a carvão, né? E aí ele tem muita gordura. E ele quer terminar logo aquilo, já começar a higienizar, e ele tem uma na cozinha. Sabe por que ele tem uma na cozinha? Porque ele quer que a pessoa que está trabalhando ali termine logo o trabalho e vá embora. Assim como eu tenho uma fazenda que recebe várias pessoas com festas, né? E é uma família muito grande. E precisa render logo essas louças. Então, se eu falar que uma máquina custa 60 mil, né? Custa, né? Ou tem esse, ou 30 mil, 30 mil ainda é caro, entende? Boa. Então, é um pouco relativo. Não é conversa de vendedor. Isso é conversa de quem trabalha com solução. Então, falar que Winterhalter é caro perante as máquinas da concorrência, depende. E não é para todo mundo. Sabe quando eu, falando do Nordeste, né? Estive agora num hotel muito bacana com eles de Tancred, Westin, da Marriott. É um resort de alto padrão e tal. Aquilo ali é para todo mundo? Não necessariamente. Mas todo mundo pode ir, se planejar, se organizar? Pode! Então, é um pouquinho diferente. É olhar de um outro prisma. Que o famoso barato sai caro. E não é porque comprou equipamento barato ou caro, entende? Essa pequena diferença. E também, se não tiver uma equipe treinada, mesmo que ele tenha comprado um equipamento mais barato do que o outro que é mais caro naquela decisão, vai sair caro. Se ele não tiver uma equipe treinada para operar, uma equipe treinada para fazer manutenção, empresas, né, de assistência técnica que prezem por a marca, porque levar a marca hoje da Winterhalter é um orgulho. É o famoso juntos somos impecáveis, né? E eu vejo muita gente assim. Eu cheguei num distribuidor, que é uma loja, uma revenda em João Pessoa. Eu cheguei lá, um adesivado. Um carro, um utilitário com um adesivo imenso da Winterhalter. E ele comprou, sabe quantas máquinas no ano passado? 2. Comprou da concorrência mais. Ele tem um orgulho de ser Winterhalter. E ele falou, Carol, eu estou aos pouquinhos porque eu estou recebendo treinamento. Estou entendendo para poder oferecer para o tipo de cliente que é Winterhalter. Entendeu? Ele entendeu o que é a empresa, né? Uhum. Aí já. E a gente faz um tipo de brincadeira aqui para dar uma quebrada nesse. Brincadeira que. Brincadeira tá começando que a ficar sério, hein, Rafa? Ficando Ai, sério cada Jesus. vez mais sério. Jesus. E a gente, lembrando que tudo isso aqui é gravado, tá? Meu nome é Rafael Guarnieri e esse é o Pô de Trás da Cozinha. Então, a gente costuma perguntar para os nossos convidados se ele inventaria alguma máquina que ele não viu no mercado, mas que ele fala assim, nossa, meu, isso daqui, eu acho que, acabou para mim. Isso aqui resolveria, lógico que dentro do segmento de cozinha industrial, e isso pode, para te dar um exemplo do que já tivemos o avental com borda embaixo para não cair água dentro da bota do funcionário. Tivemos agora Rodrigo o último, com o modulado. o Cláudio com módulos, caixas de inox modulares que poderiam ser ultracongelador, forno, poderia ser mantedor, que eu achei bem legal também. O Rodrigo é o centro de treinamento de tudo que envolve a cozinha, né? Para pessoas que vão startar. Então, a gente até brincou não, a gente até falou aqui que poderia ser do órgão, assim, uma prefeitura ou estado, de repente, no final das escolas, criar algumas oficinas que preparasse ou pelo menos mostrasse para os nossos jovens o que é um ambiente de cozinha industrial. Porque às vezes ele vai para gastronomia achando que, né, vai ser um Masterchef, né, e de repente ele não gosta. Te dei uma série de exemplos, né? Eu acho que poderia ser... Eu acho que não é bem um equipamento, tá? Eu acho que poderia ser assim, eu acho que a informação, acho que educação, né? A gente vê muitos empreendedores que têm um sonho, né? De ter sabe fazer uma excelente massa, né? Sabe fazer uma excelente carne, mas tem um sonho. Mas ainda a informação de cursos, né? De gestão, até mesmo operação de equipamento está sempre atual. Lembra que você me falou que parece que fica um pouco distante o fabricante e tal? E eu acho que se eu pudesse hoje, se eu não trabalhasse na Winterhalter, eu ia mais para essa área, né? Que é poder ter essa informação mais acessível
e uma linguagem mais fácil. Porque você fazer um curso de gastronomia, quanto é um curso de gastronomia hoje? Eu mesmo comecei a fazer um curso de gastronomia, eu queria para gestão. Primeiro, vai aprender confeitaria, vai aprender... Senão, não quero, né? Lógico, hoje nós temos escolas muito boas, né? Tem a própria EG, ING, né? Mas está aqui, né? Em São Paulo. Mas mesmo assim, não falando que é o barato ou caro, mas eu diria mais acessível. Sabe, ter mais em vários lugares, né? Hoje com a internet acaba se tornando, mas é muito importante o presencial. Então, se eu pudesse investir, eu investiria em uma educação para a nossa área, mais com a linguagem mais fácil e mais acessível para muitas pessoas. Eu acho que esse seria... Uma espécie de consultoria. Não chega a ser consultoria, mas... Eu acho que era investir mesmo em escolas, né? Ou projetos junto com universidades. Eu não tenho uma ideia muito bem formada do que seria, mas eu começaria pela falta da informação, tanto de fabricantes, né? Fabricantes, com uma linguagem acessível e cursos modulares, e até mesmo tá em mais partes do Brasil. Então, a gente falando aqui, a gente pega regiões aí no norte, né? Quanta gente que está... Olha o nível de desemprego hoje do país, né? E a comida hoje no país faz parte do nossa identidade, né? Faz parte da nossa cultura. Sim. Né? E profissionalizar isso, fazer mais com menos, né? Quantas escolas de gastronomia a gente vai ver fogão ainda, gente? O fogo. Né? E acha que cozinhar ali no fogão, na panela é interessante. Então, sabe, ter mais acessível tudo isso? Acho que se eu pudesse, eu investiria em parceiros, né? Porque nada se faz sozinho nessa vida. A ideia é muito parecida com a do Rodrigo, só que o Rodrigo, ele a ponta final, né? Que aí eu acho que os dois estão indo na ponta final e o que eu vi de familiaridade, que o Rodrigo é lá do Maranhão. Como a Carol roda o Brasil inteiro, ela sente a dor de pessoas que... Porque a gente fala de São Paulo, a gente tá no epicentro. A gente tem tudo aqui. Não dá pra reclamar de nada. Isso é uma coisa interessante e pode se ver. E sabe, o fabricante? Hoje eu falo com os donos de quem tá investindo. Aqui em São Paulo, né? São Paulo, tal. Mas, assim, lá para as outras regiões, tá mais fácil tudo isso. E ter mais acesso, e ter essa ponte fábrica, né, fabricantes, universidades, consultorias, parceiros, até mesmo com projetistas, arquitetos, tá mais fácil levando para quem quer investir nisso para profissionalizar, né? Temos muitas coisas hoje melhores? Temos, mas ainda temos que avançar, para não até acontecer que eu cheguei na operação, a senhora não queria usar a máquina porque achou que era muito delicado. E você acha que é um sonho muito distante de acontecer? Eu tô pegando com base na sua vivência, no seu dia a dia. Acho que não. Você acha que é possível? É tangível isso? É tangível. Eu acho que tá evoluindo bastante, tá correndo muito, né? A pandemia nos deu essa possibilidade do online, né? Tinha muita gente que achava que fazer online era ruim. Mas a pandemia trouxe essa liçãozinha de casa pra gente, já facilitar. Mas precisa muito investimento ainda também, né? Então, mas não tá distante, não. Eu vejo... Rodrigo. Você falou de uma comunicação mais fácil, que atingisse mais pessoas, que falasse um pouco mais. Você acabou de desenhar o Por Detrás da Cozinha. Então, se você não clicou ainda no botão de se inscrever e não deu o like, esse é o momento, cara. É isso que é a nossa intenção. É trazer os fabricantes, é trazer as pessoas que trabalham ali diariamente com as máquinas ou com as pessoas e levar e disseminar e elevar. A intenção do podcast Por Detrás da Cozinha é elevar esse mundo. Tá vendo como não tá longe? Tá vendo? E não foi nada programado, hein, gente? Não mesmo, foi isso mesmo. Mas no nosso final do podcast passou rápido, 1h30, né? Puxa, já acabou? Acabou nosso... É sempre assim. Com certeza, eu acho que a gente teria muito mais coisas para falar. Com certeza esquecemos de falar... sei lá, até da expansão da Winterhalter para os próximos anos, mas eu já queria te agradecer, achar um tempinho na sua agenda
É assim também, gente. Não, porque, pô, a pessoa que vive em resort, falou o nome do resort aí, dificílimo Marriott. e tal. Marriott. Lá no Nordeste e tal. É só Winterhalter, as palavras difíceis, né? Gente, Achar... Meu, obrigado demais. A gente se sentiu honrado em ter você aqui falando em nome da Winterhalter e contando um pouco da sua história. E acredito que a galera também agradece. E te dou um espaço para você falar alguma coisa que eu de repente não perguntei. Não, eu que super agradeço, acompanho o trabalho de vocês aí, acho que é um trabalho muito sério, né? São pessoas da operação, pessoas da vivência, né? Isso, quando eu disse mesmo desse projeto que eu acho que é de educação, quem sabe mais para frente, mas eu acho que tem muito a somar, né? E eu que super agradeço poder fazer parte desse projeto de vocês. A Winterhalter está de portas abertas, a Winterhalter não é inacessível, eu sou prova viva disso. Quando você brinca da minha agenda, é porque, cara, eu sou uma workaholic, né? Eu pego uma demanda, já começo outra. Outro dia o meu diretor falou assim, você vai infartar, eu tenho que te parar, né? É porque tem muito trabalho, tem muita coisa bacana a ser feita, né? E é isso, ela depende de pessoas, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, gratidão. Conta com a gente no que for preciso. E é isso, não tenho muito assim. E aí, agora esse ano, FISPAL, estaremos lá com um stand lindo. Boa. Visitem a gente, né? E aqui no nosso showroom, nossos parceiros, nossas redes sociais também. Então, estamos juntos. Por detrás da cozinha, então, tem que ir na FISPAL. E eu tô pensando em criar um quadro de por detrás da cozinha nos fabricantes. Legal. A gente fazer um tour nos Boa. fabricantes, mostrando Muito um bom. pouco as fábricas e tal. Vamos ver. Coisas para a gente Faça fazer. uma sugestão. Acho que seria legal cases aqui no Por Detrás de Cozinha, sabe? Como? Cases, assim, chamar pessoas de operação mesmo. De operação de restaurante, operação de sorveteria, operação... Para ele falar dos desafios, falar do como pensou em criar aquilo e como que tá hoje. Acho que é legal. Acho que boa ideia. Isso daria essa sugestão. Os pessoal, eles têm uma mente muito avançada, muito evoluída, né? Começa a conversar com eles Não vai embora. Vai embora. Tiagão, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço sempre. Poder estar compartilhando com vocês aqui esse espaço, tá aprendendo. Carol, muito obrigado por você estar dividindo aqui conosco a sua trajetória de vida. A sua energia, assim como a do Cláudio, também contagia. Vocês têm algo muito em comum, que é a cultura, a filosofia da empresa que vocês trabalham. Vocês acreditam muito nisso, vestem a camisa, deu para perceber. E agradeço de verdade. Tá? Espero que você possa estar conosco aí no futuro. Winterhalter parte 2. Parte 2. Conta com a gente. E aí, quem sabe na FISPAL a gente não apareça por lá conta e... Ó, pessoal, estamos com a Carol aqui, hein? Conta com a gente. Obrigada, gente. Valeu. Galera, então esse foi o podcast Papo de Winterhalter com Carolina. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado demais. Tamo junto. E não se esqueçam do like. Pelo amor de Deus, nos ajude, hein, pessoal? Valeu.